sociais, no emblema da tapadinha. Vamos falar deste movimento. Está hoje comigo em estúdio Arnaldo Polis, membro então deste movimento. Muito boa tarde. Estamos então aqui para falar um pouco sobre este movimento e, em primeiro lugar, perguntar, contextualizar, afinal, que movimento é este que foi criado este? Este é um movimento, não é nada daquilo, que começa efetivamente com uma insatisfação muito grande que vários sócios têm sentido com a degradação que o nosso clube entende. Eles são as notícias constantes que vêm a vitimizar o clube e a colocar o clube numa face menos bonita no contexto do desporto nacional. Ele é a falta de informação, como é que os 70% foram vendidos em condições e como é que todo esse processo foi feito. É ver depois o discurso de vitimização que esta direção tem tido perante os órgãos de comunicação social, onde efetivamente faz um papel de uma incompetência bastante grande, porque ao dizer que efetivamente que a culpar a SAD neste contexto atual é dizer que há um ano e tal, quando fizeram o pré-acordo e fizeram a venda, e hoje as ferramentas existem para ferir a credibilidade dos nossos parceiros quando nós vendemos algo. Nós primeiro temos de saber a quem vendemos, e isso hoje, pelo que eu sei, foi tratado por advogados esses que tinham a informação toda. Eu hoje, minha cidadão, consigo ter informação de qualquer parceiro que eu queira ter num futuro negócio, e sentimos que neste momento o discurso é, ok, está vendendo, a culpa é da SAD, etc. por aí fora. Não há um projeto, há uma inexistência de um projeto também de futuro. Portanto, o que está aqui em causa é esta compra, esta questão chinesa, esta venda. E o que é que se pretende, portanto, o que é que este movimento pretende nesta altura, e ter em conta que essa venda já foi não? Essa venda está efetuada. O que nós pretendemos saber e o que nós pretendemos querer e corremos atrás é da verdade. Nós queremos que esta direção explique devidamente o que é que aconteceu. Por isso pedimos 2 Assembleias Gerais extraordinárias que foram negadas. Porquê? Foram negadas. A primeira foi que, efetivamente, havia 5 associados que não tinham a regularização das cotas em dia. Vai-se aprovar, e os estatutos assim o dizem, que para estar com a situação polarizada basta ter a cota do mês anterior. Nós, e a verdade é que se diga, tínhamos realmente um indivíduo que efetivamente não compunha, mas dos 25 só são precisos 24. Portanto, havia 24 que estavam na plenitude dos seus direitos. Posteriormente, e voltámos a fazer, desta vez, em vez de 25 subscritores, fizemos com 28 subscritores, ou seja, enviámos com 28 subscritores. E veio, para mim, a resposta que eu menos esperava. Até porque demonstra algum baralhamento aqui de ideias, para não chamar outra coisa, porque vêm dizer que, desses 28 subscritores, que não reconheciam as assinaturas. E enviam-nos uma carta, assinada até hoje não sei por quem, porque nem sequer está autenticada, e as pessoas querem tanto as autenticações, não sabemos, está lá uma assinatura. É uma carta normal, como recebemos, que pode ser enviada para qualquer pessoa, desde que tenha o papel timbrado do Atlético Clube Portugal. Mas deixa-me perguntar, considera que há má fé na forma como tem sido reconhecidas estas coisas? A boa fé é que não existe. Porque vamos ver uma coisa, quando os membros desta direção vêm colocar em causa 28 subscritores, que 90% ou 95% deles foram ex-dirigentes do clube, estão lá assinaturas, e mais importante do que isto, na primeira Assembleia dizem que nós pedimos, dizem que não conseguiram efetivamente, porque havia 5 sócios com as cotas em atraso, ou seja, não estavam a plenitude dos seus direitos, e deram as assinaturas com boas, só podem ter dado, porque conseguiram averiguar que havia 5 que não pagavam as cotas. Na segunda, como os mesmos 25 subscritores, mais 3, vêm dizer que pretendem reconhecer as assinaturas. A questão é esta, e não brinquem connosco, porque a gente já não tem idade para isso. Então quer dizer, se na primeira reconheceram as assinaturas, e ao reconhecer as assinaturas, disseram que havia 5 pessoas em incumprimento. Então na segunda Assembleia vêm dizer que já não reconhecem as assinaturas, e mais que nós precisamos de ir ao clube e entregar os nossos cartões cheios dos anjos para nos reconhecerem. Mas que autoridade moral, que não tem nenhuma, esta direção tem para o fazer? Muito bem. Esta é a pergunta que fica no ar. Armando, e coloco-lhe também outra questão, portanto, tendo em conta essa situação e o que se está a passar,
quais é que são, o que é que vão fazer a seguir, qual é que é o objetivo, e também se passa por vocês a ideia de se candidatarem a uma nova direção. Sim. O que passa por nós é realmente uma reestruturação do clube. Dentro dessa reestruturação do clube há uma certeza que nós temos. Se as eleições forem daqui a uma hora ou hoje mesmo, nós temos neste momento um governo sombra que permite avançar de imediato numa situação em que haja eleições já ou que a própria direção se demite. É a nossa intenção não criar uma academia, a nossa intenção é apostar na formação e não é criar uma academia, é que o Atlético seja ele a própria academia, com protocolos, estruturar toda a formação que tem que ser reestruturada, colocar um selo de qualidade. As piscinas, pelo aquilo que sei, estão a funcionar muito bem, com uma dinâmica muito boa. E o que está bem, não se mexe, pode-se melhorar, não se vai baixar. Quero também dar aqui uma palavra de louvor a todos os treinadores, toda a rapaziada, deixe-me usar esta palavra de gíria popular, que funciona com falta de condições, muito deles. E o que é que nós queremos fazer? Que o Atlético seja uma grande academia de formação. Para isso, temos já um governo de sombra, temos protocolos já feitos para que haja uma abrangência nas sociedades do bairro que possam ser uma mais-valia para o Atlético. Queremos que o clube deixe ao bairro, não é o bairro que tem que subir ao clube. Eu noto pelas suas palavras também, pela forma como se formou este movimento ali, pela revolta sentida pelos adeptos, que as coisas neste momento, obviamente, não estão bem, mas fazendo para quem não conhece a realidade do clube, como é que a situação está de facto neste momento, e falo que é preciso apostar mais na formação, que esta equipa no fundo que está em crise, o que é que se passa mesmo neste momento, o que é que está em risco? Está em risco o futebol propriamente. O futebol profissional está em regaça. O Atlético tem 30% e esta direção demite-se de tomar responsabilidade sobre esses 30%. Porque é dona de 30% e demite-se. Não fala, não há sinergia. Pelo aquilo que eu sei, as notícias são de vitimização. Portanto, há um divórcio total. Nós pretendemos criar, a primeira coisa, e é bom que se diga que nestas assembleias que nós temos extraordinárias, o nosso ponto de honra é que realmente venham de cima a situação financeira e a situação patrimonial. Queremos também demitir estes órgãos sociais, caso efetivamente os esclarecimentos não sejam de forma a nos contentar, e fazermos uma comissão administrativa. Portanto, queremos uma comissão administrativa em 3 a 6 meses, que tem como função, porque é urgente criar uma auditoria no Atlético de Portugal. Porque nós não sabemos atualmente a situação como o Atlético está verdadeiramente. Ainda na última Assembleia, permite-me que o diga, na penúltima, eles não entregaram aos revisores oficiais de contas, faltou documentos. Os revisores oficiais de contas disseram que, mediante a falta daqueles documentos, não conseguiam dar a verdade financeira do clube. Muito bem. Mas compreendo então que financeiramente não sabem neste como é que as coisas estão. Temos essa questão da venda chinesa, mas caso as vossas reivindicações e não consigam brevemente, portanto, a destituição também dos órgãos sociais que pretendem, onde é que isto pode ir parar? O que é que vem no futuro do Atlético neste momento, caso as coisas não se invertam? O movimento Juntos por um Atlético Mais Atlético tem 3 ações que vai realizar já. Uma é uma carta que vai chegar ao Presidente da Assembleia Geral para ele nos dar informações. Não vou dizer o conteúdo, porque é entre nós e a direção. Outra, vamos mover uma ação para que essa ação nos permita ter direito à informação. Armando, infelizmente vou ter de interrompê-lo. Vou ter que fechar esta conversa, porque temos que ir muito rapidamente em direto para ouvirmos Marco Silva, o treinador do Sport.